Nosso tema é o ser humano terreno diante de seu Deus. Então, o ser humano terreno diante de seu Deus, bem sério assim, porque a gente não pensa. E a gente vem caminhando num caminho que a gente não faz nenhuma reflexão. A gente vem seguindo, a gente vem repetindo. E a gente tem que observar assim, a grandiosidade do universo. E se a gente vai diminuindo a grandiosidade do universo, a gente vê a grandiosidade dos oceanos. Então nós sabemos assim que os animais que vivem nos oceanos, eles vão de polo a polo, eles migram. Então o que acontece ali? Acontece que o pH da água tem que estar homogêneo, porque se tiver alterado aqui, eles não sobreviverão. Então essa sabedoria vai muito além da capacidade do ser humano. E nós sabemos assim que existe uma coisa bem importante. A água é viva. Porque num pequeno riacho, quando sai um pouco da água para fora, aquela água apodrece. Então a água dos oceanos, ela mantém viva. E nós sabemos assim que tudo altera. Numa pequena escala, a gente vê o suco. A gente põe o suco no copo, mesmo mexendo o copo, a gente vê que ele vai mudando. Então, a sabedoria que existe só na condição de manter o pH da água igual, vai além da nossa capacidade de compreensão. Então, os elementos vão se separando, porque tudo na criação é separado. A gente vê uma joia. O ouro, para fazer um anel, coloca-se uma porcentagem de um outro metal para dar a liga. Mas se faz uma temperatura de determinado calor, então aquele metal separa novamente. A gente vai observando assim, a gente deixa um pouquinho de água numa vasilha, a gente vê que ele decanta. Se a gente coloca um pouco de sal na água, a gente vê que ele vai decantar. E a gente observando, a gente vai confirmando assim que muda a coloração. Então nós não trabalhamos assim observando as coisas que estão à nossa volta. E nós também não observamos o que nós falamos. Então a gente vai caminhando assim. Então a gente toma o Criador como se ele fosse um escravo, como se ele fosse um servo. Agora eu falo o nome do Criador e digo para ele ir com ela. E digo para ele ficar com ele. Eu não faço uma referência da grandiosidade do universo, da imensidão de população que existe na Terra, eu agora denomino para que ele vá, para que ele fique. Então a nossa maneira de viver é uma maneira muito entorpecida. A gente não vai fazendo nenhuma observação. E depois nós esquecemos de uma coisa muito grave, que é a responsabilidade que eu tenho. Eu quero que o meu filho vá estudar naquela escola, e aquela escola é perto da minha moradia. Então, pelo tamanho dele, eu levo os pertences, eu seguro na mão dele. Depois, com os anos, ele começa a levar os seus pertences, e eu falo para ele esperar para atravessar a rua. Ele mesmo, muitas vezes, não quer que eu segure na mão dele. Agora, no nosso comportamento, nós comportamos como se fôssemos infantis. Nós não precisamos de pensar se eu estou fazendo as coisas de agrado ao Criador. Quando a gente vê muitos acontecimentos em muitos países de guerra, muitas pessoas ficam assim admiradas do sofrimento daquelas pessoas, das limitações que aquelas pessoas passam. Mas nós não fazemos um trabalho de observar o comportamento anterior daquele povo que não trabalhou de acordo com o Criador. Porque quando a gente trabalha um pouco na harmonia que o Criador nos possibilita, como o caso de um agricultor, se ele faz o mínimo, ara a terra no tempo certo, coloca o grão no tempo certo naquela terra e possibilita que aquele fruto que vai surgir daquele grão, possibilita ele crescer.
E se é pequeno ainda, e se tem geada, ele possibilita cobrir aquele plantio, para que não sofra com a geada. Então, se ele planta um pouco, ele tem uma quantidade muito maior do que aquilo que ele plantou. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Um grão de milho dá uma espiga de milho. Eu nunca contei quantos grãos tem numa espiga, mas são centenas. Então, as dádivas que nós recebemos, nós não fazemos nenhuma referência de como foi possível receber tudo aquilo e do pouco que eu fiz. Então, nós temos que lembrarmos assim, aquela criança que foi para a escola, ela tem que entrar nas normas daquela escola. E os pais têm que entrar na norma da direção daquela escola. Tem que fazer o acompanhamento em casa, a criança tem que ir limpa, se tem lanche, a criança tem que levar o lanche. Então o pai tem que entrar naquela norma. Porque se não entra, desarmoniza aquele ambiente. Aquela criança para aquele ambiente não serve. Isso é físico. Aquele funcionário naquela empresa que não adequou ao sistema daquela empresa, numa empresa grande, que tem assim, milhares de funcionários, a gente sabe que existe a avaliação do funcionário. Porque se aquele funcionário leva muitos atestados médicos para aquela empresa durante o ano, a avaliação dele cai. Porque no grau que ele está, ele pode levar muitos atestados. Porque tem ali os substitutos. Mas se ele sobe para supervisor, para gerente, já são menos. Se ele leva muitos atestados, ele não vai servir para ser promovido. Isso é físico. Porque a empresa não pode contar com ele. Porque durante o ano ele levou muitos atestados. Agora ele é promovido, ele pode continuar levando atestados. Então, a avaliação dele é menos. Isso é físico. Então, nós, na nossa caminhada pela criação, nós temos que fazer essas comparações. Se eu estou vivendo de acordo que eu tenho serventia na criação. Porque nós adquirimos muitos conceitos. Por exemplo, se eu pago as minhas contas direitinho, eu sou boa pessoa. Não, mas antes de eu fazer as minhas contas, eu falei que eu ia pagar. Eu estou só cumprindo o que eu falei. Foi feito um acordo antes. Agora, porque eu paguei, eu sou boa pessoa? Não. Eu entrei naquela empresa para trabalhar, a empresa falou, é assim, nós temos essa norma. Eu aceitei a norma. Agora eu entro lá dentro e eu quero mudar. Como eu vou mudar? Eu tenho uma estrutura. Para eu mudar aquela estrutura, eu tenho que ter tido uma ideia maravilhosa e tenho que ter provado para aquela direção daquela empresa que eu sou muito qualificado com as minhas ideias. Então, eu vou colocar aquelas ideias em prática. Isso é físico. Agora, através dos milênios, nós vamos aceitando a acomodação, não vamos fazendo uma verificação que aquele que ficou envelhecido ficou sem saúde. Eu não vejo o caminho que ele caminhou, o jeito que ele caminhou. Aquele outro que ainda se encontra novo, mas está muito descuidado na vida e que adoeceu. Eu não faço uma associação do comportamento que ele teve na vida. Porque nós fazemos as coisas para ser vistos. E a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer as coisas para a minha pessoa. Do jeito que eu sou visto, eu tenho que ser visto de uma maneira agradável. É físico. Porque se eu sou visto de qualquer maneira, não dá certo. Isso é físico.
Então, se eu manobro o carro na garagem do prédio que eu moro de qualquer maneira, possivelmente num período curto, eu vou receber uma notificação da direção daquele prédio, do jeito que eu estou fazendo. Porque eu coloco em risco os outros veículos e se tiverem pessoas próximas. O ser humano terreno diante de seu Deus, ele não faz nenhuma observação se ele está de agrado ao Criador. E nós fazemos uma avaliação de como se fôssemos importantes. E existe uma coisa bem importante assim, muito importante, dentro de cada um de nós, que não depende da pessoa, aquilo que ela vivenciou está gravado na pessoa. Está gravado dentro dela. Ela lembra quando ela tinha 10 anos, ela lembra quando ela tinha aquele brinquedo, que ela tinha menos de 10 anos, ela lembra de um passeio que ela fez. Então, dentro de nós, tem essa referência de gravar aquilo que nós vivenciamos. E nós esquecemos de uma coisa muito importante, que não podemos nos entorpecer. A vida da pessoa, a solução da vida da pessoa está em manter-se lúcida. Porque se ela entorpece, aquilo que ela vivenciou passa uma cortina sólida, passa uma parede. E todas as vivências que nós temos, elas são degraus. E os degraus de uma escada, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que subir e não pode tirar nenhum degrau, porque ela tem que voltar. Porque ela tem que fazer associação da vivência que ela teve. Ela vai colher frutos, porque não tem nada perdido. Tudo tem muita importância. Então, um instante de lucidez, todos nós temos. E é muito importante cada um lembrar, porque é só observar a vida do pai, a vida do avô, que na idade em que ele se encontra, ele fala muito do passado. Muitos não lembram, não sabem por que a pessoa está falando. Mas aquilo que ela vivenciou está marcado dentro da pessoa. Então ela vai repetindo. Daí a pouco ela fala novamente assim, eu pensei que eu estava naquela casa que eu morei. Só que tem mais de 50 anos que ela mudou daquela casa. A vivência que ela teve naquela moradia. Então ela está procurando agora um encaixe. Então o procedimento de voltarmos para a nossa pátria do Espírito é com lucidez. E observando assim que nós temos que fazer um trabalho de nos tornarmos responsáveis. Porque se eu digo o nome do Criador e digo vai com Ele, fica com Ele, Ele é um bebê. Porque num consultório, quando é criancinha, não fica sozinha dentro do consultório. Não fica. Fica um adulto junto. O profissional trabalhando, se o profissional tem que sair, ele chama o adulto que levou aquela criança para ficar lá com aquela criança. Ela não é confiável. E aquele profissional não quer nada de transtorno na vida dele. E a criança não é confiável. Fica com outro responsável. Agora nós, na fase de amadurecido, eu tenho que pedir para o Criador ficar próximo da pessoa. A pessoa não é capacitada, é um bebê, é um jardim de infância que tem que pegar pela mão. A responsabilidade é individual. Como é que eu vou para a pátria do Espírito se eu nem conheço o caminho? As anotações, as advertências, as instruções, as informações que existem, eu não procurei conhecer. Agora eu vou dizer que vai dar tudo certo? Como vai dar tudo certo?
Aquela pessoa que trabalha na empresa, durante o período que ela tem por lei de ficar ausente da empresa 30 dias, ela foi para lugares que ficou super exaurida, não trouxe nenhum enriquecimento para aquela empresa, está sujeita a perder o trabalho. Se entrar outro qualificado, ela perde o trabalho. Porque ela teria que estar enriquecendo para continuar tendo a engrenagem naquela empresa que ela sobreviveu os últimos 12 meses. Nós somos assim, junto ao Criador. Se não conhecermos o que foi nos possibilitado através do livro Na Luz da Verdade, não temos serventia. Porque quando a pessoa estuda esse livro, todo dia, ela vai observar que ali é assim, informações, orientação, advertência e bondade. É amor, porque está nos possibilitando nos tornarmos responsáveis por nós. Isso é bem interessante, mas é verdade, porque o adulto que tem aquela criança pequena, durante um período, ele põe a comida na boca da criança. Se a criança cresceu, se ele continua fazendo assim, muitas crianças não querem. Mas o adulto, como dá trabalho, demora mais tempo, muitas vezes ele insiste. Mas a própria criança não quer. E a gente vai observando que depois a criança escolhe a roupa dela. E o adulto posiciona. Então, aquela roupa, para esse dia frio, não pode. Então, o adulto vai posicionando. Mas se a roupa está adequada para o tempo externo que está apresentando, o adulto deixa. Então, para as coisas da vida, a gente vai emancipando. Mas emancipar-se com o conhecimento que nos possibilita ter saúde na velhice e continuar sendo considerado. Porque o mais importante na vida é a consideração. Se eu perco a consideração do meu semelhante, é natural. Entendeu? É um processo natural, assim, da pessoa não considerar. Não merece, não irradia aquilo que precisa. Então, o cuidado que a pessoa tem que ter é a vida toda. Não é para um período, porque aquela criança estudou até metade do ano direitinho a matéria escolar. No segundo semestre ela não estudou, possivelmente ela não vai para o ano seguinte das informações escolares. Então não é para um período, porque nós temos dentro de nós as tendências, temos a hereditariedade, a constituição. Fica bem fácil assim da gente ver uma criança pequena que parece com a avó. Mas não é só no físico, é no jeito, no trabalhos manuais, na maneira de ser. Então, não mudou. Então, isso é físico. E agora dentro? Como é que eu posso melhorar dentro? Para que a minha velhice seja um pouco melhor do que a da minha avó. Não é somente ter a consideração, mas eu ter a confiança do caminho que eu encontro me caminhando, ser o caminho que me dá a sustentação. Então, quando a pessoa fala que a velhice é um problema, não é problema. É a mesma coisa do corpo físico. Se cada um observa, o carro é uma cópia do corpo. O carro é uma cópia do corpo direitinho. Mas se aquele carro, aquele proprietário faz as manutenções que são de acordo com a recomendação do fabricante, aquele carro fica com muitos anos e sempre podendo ser usado. Nós, com o nosso corpo físico, é o mesmo procedimento. Só que junto com esse corpo físico, nós temos
essa parte interna da norma do tempo e do espaço, que a gente vai lá quando tinha 10 anos ou menos, na mocidade. Só que não é só dessa época que nós trazemos as influências. Nós trazemos as influências também de outras épocas, que é o caso daquela criança pequena que já trouxe habilidades de mexer com as mãos, de nobreza, de elegância. Pode ir perdendo, porque através dos anos nós vamos recebendo influência e aquela nobreza, aquelas habilidades, a gente vai perdendo. E aí a gente vai recebendo influência de que aquela qualidade que a gente tem não tem importância. Tem muita importância. Qualquer trabalho manual, a gente vê assim que a pessoa dedicou muito tempo para desenvolver aquela capacidade. Porque o centro motor é o centro mais difícil de trabalhar. Então a pessoa tem que lembrar assim, não é só o centro motor, né? Porque o centro intelectual, para a pessoa receber as informações, aquelas informações ficarem impregnadas no seu centro instintivo, ela teve que estudar muito aquele assunto para ela ver pequenos detalhes daquelas informações e depois ela ficou impregnada, o seu instinto ficou impregnado com aquilo. O ser humano terreno diante de seu Deus, é muito importante lembrar assim, a serventia que cada um tem para o Criador. Isso a pessoa pode achar que vai dar certo e que vai ter tempo. Não vai ter tempo. Porque aquele homem que quer aquela planta daquela maneira e quer que os galhos daquela planta fiquem de determinada maneira, ele tem que ir adequando. Ele tem que ir fazendo o procedimento. Então, aquela planta começou a surgir, ele vai fazendo o procedimento. É bem interessante, mas anteriormente existia assim, senhoras que queriam colocar uma fruta ou algo semelhante assim dentro de um vidro. Ela fazia o trabalho de colocar aquela fruta pequenininha ainda. Então ela ia crescendo dentro daquele espaço que aquela pessoa determinou. Então depois outros viam aquele fruto dentro daquele vidro e ficavam admirados. Mas foi um trabalho paciente que foi feito. Então nós também somos assim. Se nós descuidarmos, vai calejando dentro de nós e aquelas informações mais precisas que quando a gente entende um assunto, a gente fala assim, já sei. Quer dizer que houve uma conexão. Então a pessoa ficou conectada com aquilo que ela estava pesquisando e ela ficou agora impregnada daquilo. Com os ensinos é o mesmo procedimento. É a época toda da vida de uma pessoa que ela precisa de fazer esse trabalho. Toda a época. Porque se eu não cuido daquela plantação, vai nascendo outras plantas que vai tirando a propriedade daquela que eu preciso. Então o solo vai distribuindo a riqueza dele com as outras que não vai ter serventia para a minha finalidade. Então eu tenho que ir tirando aquelas que não têm finalidade para o meu objetivo. Se eu vou descuidando com as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, vai entrando outras. Então daí a pouco eu estou em uma outra direção. Daí a pouco já me encontro envelhecido. Não vou ter serventia. E então aí eu julgo que vai dar tudo certo. É assim que nós somos. Nós usamos sempre essa expressão, que o Criador vai nos possibilitar. O Criador já possibilitou.
Então, o adulto já possibilitou a criança agora ela levar a mochila dela. O adulto já possibilitou as informações que a criança necessita para atravessar a rua. Agora, não dá certo o adulto ficar segurando a mão daquele jovem para atravessar a rua. Todos vão parar e ficar olhando para aquele adulto, para aquele jovem que está de mão dada ali para atravessar a rua. Tem um desequilíbrio. Na nossa vida interna, nós utilizamos assim com o Criador, que vai dar certo. Se vai dar certo é porque Ele vai pegar na nossa mão e vai nos levar para a pátria do Espírito. Mas e o meu amadurecimento que eu tive para vir para a criação? Eu vim para a criação para essa finalidade. A pessoa pode justificar de muitas maneiras. Que foi induzida, que não percebeu, que não sei o quê. Mas quando ela era pequenininhos, como é que ela sabia fazer o som e ser atendida pelo adulto? Como é que a criança pequenininha, o adulto coloca determinado alimento na boca dela e ela põe para fora aquele alimento? Em muitos outros casos, ela fica com o alimento na boca, não engole. Aquela criancinha somos nós hoje. Porque não tem assim uma maneira de sermos diferentes. Se eu não fiz igual àquela criança que ficou segurando a comida na boca, ou que eu coloquei aquela comida para fora, meu irmão fez. Meu conhecido fez. Isso é físico. Agora, para os ensinos do Criador, eu não percebi. Para ir para aqueles lugares que prejudicam a saúde, que entorpece, que diminui o meu vigor, porque só tem vigor, só tem vida, se a pessoa é ponderada, criteriosa, metódica. Isso fica fácil da gente observar assim num tempo anterior, que existiam as caravanas, os tropeiros. Eles eram ponderados com aqueles animais. Eles não colocavam carga a mais. E se o sol estava muito forte, eles paravam, eles respeitavam o animal. E de período em período eles paravam e davam alimento para aquele animal. Para nós, o que nós estamos fazendo? Qual é o período que eu paro para refletir sobre a minha caminhada? Então, quando a gente vê povos passando por muitas limitações e muito sofrimento, nós não fazemos uma observação dos costumes que eles tiveram, que eles têm, que eles cultivam. Porque tem um ensino muito importante que fala: o que a pessoa planta, ela vai colher. E os moinhos de Deus moem devagar. Então qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas ele terá que colher aquilo que ele fez. Não é diferente do agricultor. Não é diferente. Ele plantou milho, ele não tem dúvida, ele vai colher milho. Ele colocou outro tipo de grão no solo, ele vai colher aquilo que ele colocou no solo. E ele tem que possibilitar todas as condições. O úmido, o tempo certo, tudo.